Boa noite, aqui é o professor Suzuki, 20 horas e 32 minutos, 26 de maio, aguardando os alunos da turma AD07NA. Daremos continuidade ao estudo da cartilha de despacho que foi preparado pelo Porto de Santos, aguardando a entrada dos alunos. Ok, professor. Já está Legal. aparecendo. Só para lembrar que nós estamos estudando uma cartilha que foi preparada pelo Porto de Santos. E o objetivo da cartilha, como o próprio nome diz, é trazer uma orientação prática para quem quer exportar e para quem quer importar. E não sei se você lembra, uma das primeiras observações que foram feitas é que o atraso não é por culpa do sistema, né? Não é culpa do Documentação, né? o problema é a falha humana. Sim. É quando alguém erra um número, foi feita uma alteração e não foi feita a mudança. Então, geralmente a falha sempre é na ponta, é nas pessoas, ok? Nós temos aqui alguns cuidados específicos, né? Então, por exemplo, se tiver uma alteração na razão social da empresa, o documento tem que ter o documento que comprove que houve essa alteração, porque lá na frente o sistema vai ver que está inconsistente algumas informações, ok? Muito bem. Você pode ler esse próximo, por favor? Professor, só não queria forçar muito a garganta, mas vamos lá. Tá, desculpa, você está... A averbação do despacho. Observar a correta indicação no despacho da quantidade de mercadoria e o correspondente peso bruto, tendo em vista que, após o desembaraço, havendo divergência com os dados informados pelo transportador no sistema, a averbação não se processará automaticamente. Ok, obrigado. Eu estou tendo uma experiência muito parecida, quer dizer, não é que seja parecida. Eu não sei se eu comentei com você, todo ano eu faço o licenciamento do meu carro e eu puxo pela internet a documentação. Eu só faço colocar o número do Renavan, o número da minha placa, alguns dados pessoais, aí ele gera um boleto e através desse boleto eu pago, e aí depois de um tempo o Denatran, o órgão, ele manda para mim o documento do carro. Todo ano é sempre a mesma coisa, mas este ano eu não consegui fazer, e aí aparece a seguinte mensagem, que a informação que é dada no Detran do Pará não está coincidindo com o Detran nacional. Entendeu? Aí o que aconteceu? Eu tive que chamar um despachante, esse despachante normal do Detran, né? Por indicação, eu conversei utilizei a minha rede de contatos, e aí um dos meus amigos falou: olha, o tio da minha esposa, o tio da Marcela, ele é despachante. Então, eu entrei em contato com esse despachante e eu falei para ele que estava tendo dificuldade estava tendo dificuldade de providenciar a documentação, e aí eu perguntei quanto ele cobraria para poder agilizar o processo. Boa noite, Robertson. Boa noite, Robertson. Né? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Então, aí eu estou contando a história da dificuldade de fazer o licenciamento do meu carro. Aí eu contratei um despachante, e aí eu perguntei, quanto é que o senhor cobra para fazer esse serviço? Aí ele falou, eu cobro R$ 100. Aí eu falei, então tá bom. Aí ele falou, então manda para mim uma Xerox, manda para mim a foto do documento do Renavan, documento do carro. Aí eu tirei uma foto, mandei para ele, aí ele foi lá no Detran, e aí ele falou assim, olha, professor Suzuki, eu não vou poder cobrar aquele serviço, porque, na verdade, está tendo uma inconsistência no documento do carro em relação ao peso que o carro suporta. Tá? Então, o carro suporta, sei lá, 500 quilos e foi informado uma outra pesagem. Então, como está tendo
como está tendo essa divergência, o Detran não aceitou o senhor fazer o licenciamento. Então, tem que fazer uma vistoria no carro e tem que fazer uma solicitação para mudança da capacidade do carro, para alterar o documento, para depois o senhor conseguir liberar. Muito bem. Aí eu, Certo. aí eu perguntei, quanto é que custa? Olha, professor, eu vou ter que cobrar mais caro, porque o Detran ele está quase tudo parado por conta da pandemia. Então, por conta dessa burocracia, eu vou ter que cobrar R$ 300. Aí eu fiquei pensando, né? Bom, então, tudo bem, pode fazer. Só que o carro, ele está na oficina, tá? E ele só pode fazer a vistoria com o carro andando. Então, eu falei para ele, olha, então vamos dar uma parada. Quando o carro tiver ok na oficina, eu aciono o senhor novamente, né? Então, o que que eu estou passando? Eu estou passando exatamente por isso, né? Só que a culpa não é minha, né? Isso aí é um problema interno deles. É o meu documento aqui do Pará que mandou documentação lá para o Detran Nacional e colocou dados inconsistentes, entende? Só, Entendi. aí eu volto a repetir, o problema não é meu, o problema é deles lá. Porque se ele está mandando, se o Detran Nacional mandou o dado errado para o Detran Nacional, que culpa tenho eu, né? Tenho culpa nenhuma, entendeu? Professor, o Tinho ele está sem energia, por isso que ele não veio. Tá bom, tudo bem. Hoje está um dia meio atípico mesmo. Tá, então eu só estou contando para vocês a experiência de que quando tem uma inconsistência de algum documento, ele trava o sistema, ok? Então tá, agora vamos continuar, né? Robertson, você consegue ler o que está escrito aí? Hein, Robertson? Alô, câmbio? Oi, oi, Tá, professor, consigo. tá, eu vou passar para o próximo, porque aquele já foi lido, tá? Vamos falar sobre retificação de dados do registro de exportação, RE. Leia para a gente, por favor. Tá. Apresentar a proposta de alteração de RE. Não, diga apro- registro de exportação, para ir acostumando. Apresentar a proposta de alteração de registro, de retificação de dados de registro de exportação. Não, é registro de exportação só, né? Registro de exportação. Tá. Aprovada pelo órgão interveniente responsável pela análise da alteração do item solicitado para a realização da retificação do registro de exportação em despacho averbal. Isso, ok, muito obrigado. Então, qualquer altera... Então, existe uma equipe chamada Equipe de Despacho de Exportação, tá? E ele trabalha com esses três órgãos, tá? Que nós vamos ver cada um deles. Nós temos o grupo de recepção de documentos do despacho. Então, o primeiro grupo é o grupo de recepção. Ele é responsável pela recepção dos documentos, tá? Então, o primeiro grupo é o grupo de recepção. O segundo grupo é o grupo de despacho aduaneiro. Então, esse grupo tem uma responsabilidade maior, porque ele tem que conferir, né? Trata do grupo responsável pela conferência aduaneira dos despachos de exportação, efetuando, quando for o caso, o exame do. Então, eles vão verificar o documento, eles vão conferir a mercadoria, eles vão verificar o desembaraço e a emissão do comprovante, tá? Então, esse grupo, ele é o que põe a mão na massa, né? Ele vai checar se está tudo ok. Depois desse grupo ter feito o trabalho, ele vai para um grupo chamado Grupo de Análise de Processos da Exportação. Então, esse grupo é responsável pela análise, né? Eles vão verificar os processos de exportação temporária, a reexportação e de assuntos gerais ligados à exportação. Controla ainda o arquivamento e desarquivamento das declarações de despacho de exportação e processos. Então, isso aqui já é um grupo já mais de análise para saber se está tudo ok. Eles também controlam a questão do arquivamento ou desarquivamento das declarações, ok? E, finalmente, nós temos o GMAX, que é o Grupo de Manifesto, Averbação
e alteração de registro de exportação, tá? Robertson, leia para a gente, por favor. Tá, ok. Grupo de manifesto, averbação, alteração de registro de exportação. É o grupo responsável pelo recebimento dos manifestos e reconhecimentos de transporte, comprobatórios do embarque das mercadorias exportadas, averbação dos dados de embarque e análise dos pedidos de alteração dos registros de exportação. Ok, obrigado. Show de bola, tá? Vamos falar agora sobre importação. Até agora, nós vimos como funciona o processo de exportação. A partir de agora, vamos analisar a questão da importação. Tá? E como na exportação, nós temos o que nós chamamos de recintos alfandegados, né? E os recintos alfandegados, nós temos aqui o chamado zona primária e a zona secundária, né? No Brasil, as mercadorias importadas, até que sejam liberadas pela alfândega, devem necessariamente ficar depositados em recintos alfandegados. E nós temos a zona primária, que é o caso das instalações portuárias alfandegadas. Eu acho que é bom vocês anotarem. Vocês têm caderno, caneta, alguma coisa assim? Tem? Sim, professor. Então Tô anotando. anota lá, zona primária. Zona primária. São as chamadas instalações portuárias alfandegadas. Instalações portuárias alfandegadas. Zona secundária, anota lá. Zona secundária, estações aduaneiras interiores. Estações aduaneiras interiores. Ok? Anotou? Quando tiver anotado, me avise, por favor. Tá ok. Ok, tá ok, tá ok, tá ok que você ouviu ou tá ok que você já fez? Tá ok os dois. Eu ouvi e já fiz. Já fez também. Ai, meu Deus, tá bom. Então vamos falar sobre o prazo de abandono das mercadorias. Então, quando a mercadoria chega no Brasil, ele é descarregada. Então, ele não pode ficar ad eterno, ele não pode ficar para sempre guardado nesses recintos. Tá? Então, tem um prazo de armazenamento. Então, é o seguinte: a mercadoria ele vai ser considerado abandonado na zona primária se passar 90 dias, ok? Na zona secundária, se passar de 120 dias, ele vai ser considerado mercadoria abandonada. Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Tá, então, mercadoria, se tiver na zona primária, o prazo é 90 dias. Pô, é 3 meses, né? Caramba. 3, 6, 9, 93 meses. Se tiver na zona secundária, são 120 dias. 120 dias são 4 meses, né? São 4 meses. Então, e aí o que que acontece? Quando passa esse prazo, né? O pessoal da alfândega, ele emite um documento chamado ficha de mercadoria abandonada. Ficha de mercadoria abandonada e é encaminhada à alfândega, certo? E aí o que que acontece? Eles vão pegar esse documento e vão entrar em contato com o importador. Eles vão dizer para o importador o seguinte: olha, você já estourou o prazo, né? Nós já até emitimos o documento de mercadoria abandonada e você tem 20 dias para providenciar o despacho de importação. Caso a empresa não providencie, não faça nada, então a mercadoria é considerada patrimônio da União, ok? Vocês já viram prestação de serviços que você leva um eletrodoméstico, você leva um ventilador, e aí eles colocam assim, após tantos dias, nós iremos vender o seu produto. Você já viu assim? Já viu ou não? Hein? Alguém já levou algum produto para consertar? Com esse
Não, não sei essa atenção aí, não. Eu já vi, eu já vi. Já vi, professor? Não, porque assim, você vai numa assistência técnica, aí o cara leva um ventilador quebrado, o cara leva um eletrodoméstico e depois ele não pega, entendeu? Ou o cara esquece, ou o cara não tem dinheiro para pagar o conserto e ele deixa lá, entendeu? Então eu já vi, por exemplo, numa dessas assistências técnicas, uma nota que diz assim: após 90 dias ou após 3 meses, a mercadoria será confiscada e nós vamos vender sua mercadoria, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque se o pessoal, muita gente não pega e vai acumulando os objetos, né? O prestador de serviço conserta e o dono que mandou levar, ele não vai lá pegar a mercadoria. Isso acontece, tá? Então aqui nós estamos falando de mercadorias importadas e numa situação como essa, a mercadoria é considerada abandonada. Ok? Bom, vamos continuar. Fica para a União, professor, Fica para a esses União, bens? fica para a União, fica para a União, tá? Aí nós temos aqui os canais de parametrização, né? Parametrização é o mesmo processo que acontece quando você exporta um produto. Na importação acontece a mesma coisa. Então, o despacho de importação, ele inicia com o registro da declaração de importação ADI, lá no Siscomex, que é Sistema Integrado do Comércio Exterior, e aí ele passa por uma parametrização que está dividido em 4 canais, né? Vocês já viram isso, ok? Eu vou pedir para o Robertson ler para a gente. Leia, Robertson. Ok. É todo ele? Todo ele. Todo? Tá. Verde, pelo qual o sistema procederá ao desembaraço automático da mercadoria, dispensados o exame documental, a verificação da mercadoria e a entrega dos documentos de instrução do despacho. Amarelo, pelo qual será realizado o exame documental e, não sendo constatada irregularidades, efetuando o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da mercadoria. Vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a realização do exame documental e da verificação da mercadoria. Ou cinza, pelo qual o desembaraço somente será realizado após o exame documental, a verificação da mercadoria e o exame preliminar do valor aduaneiro. Ok, obrigado, Robertson. Então, isso nós já vimos, né? O próprio Siscomex, ele vai parametrizar. Então, se for um produto que é isento, ele normalmente ele é verde e ele passa direto, quer dizer, não precisa nem de documento, ele não precisa, não é que não precisa de documento, claro que precisa de documento. O fiscal, o auditor da Receita Federal, ele libera automático, né? Então, a documentação está ok, a mercadoria está ok, ele libera. O amarelo, ele tem que olhar o documento para ver se o documento está tudo em ordem. Então, ele olha só o documento, né? A mercadoria passa direto, ok? O vermelho, não. O vermelho, ele vai checar se o documento está ok. Eles vão checar a mercadoria. Lógico que vai ser por amostragem, não vão olhar toda a mercadoria, ok? E o cinza, ele vai checar o documento, vai checar a mercadoria e vai checar se os impostos foram todos pagos, entendeu? Então, o cinza é mais rigoroso. E eu não sei se vocês estavam na última aula, na última aula que nós tivemos, nós tivemos depoimento da Carol. Carol trabalha numa empresa de importação e exportação. E ela falou o seguinte para a gente: professor, o grande problema não é só a questão da documentação, mas a quantidade de auditores fiscais. É pouca gente. Eu acho que ela falou que tinha 6 auditores aqui no Pará, aqui em Belém. Então, às vezes, por exemplo, tem 100 processos para analisar, 100 documentos, 100 cargas, e tem pouco auditor. Aí a gente até brincou, né? Ah, então quando tiver concurso público, estude para passar,
Aí ela falou, isso aqui é o meu sonho, porque auditor fiscal trabalha pouco e ganha muito. Vocês lembram disso ou não? Você estava na aula ou... Sim, eu lembro. Você lembra, Leslie? Poucos auditores, né? É, Imagina a demanda para cada um, né, professor? exatamente, exatamente. Então, o grande problema que ela demonstrou é a quantidade muito pequena de auditores fiscais. Então, vocês ficam de olho aí no concurso. Se bater um concurso de auditor fiscal da Receita Federal, eles ganham muito bem e, de acordo com a Carol, trabalha pouco, né? Vocês têm interesse em passar? Você tem interesse, ô Leslie, de passar num concurso desse? Com certeza, professor. Então, pois é, você que é estudiosa pra caramba, vale a pena, Leslie, ficar de olho, né? Tem que começar a estudar, tem que ler. Não, tô sempre estudando alguma coisa. Tá bom. E você, Robertson, tem vontade de fazer concurso público ou não? Olha, professor, eu até tenho, mas não é uma das minhas prioridades. Ah, entendi. Mas tenho. E quais são as suas prioridades, Robertson? Ai, professor. Minha prioridade é continuar estudando, porque, olha, por exemplo, quando eu terminar a graduação, eu já quero engatar após, entendeu? Entendi. Eu não quero parar. Aham, Eu acho que eu só vou assim procurar um concurso assim, talvez quando eu já tiver melhor nos estudos, entendeu? Tipo, entendi. já tenho a graduação, aí vou fazer após, fazer após e assim o mestrado e assim eu vejo o que que eu faço depois Ah, daí. tá. Mas você quer fazer especialização em que área? Segredo, professor, porque inclusive é a área que eu vou falar sobre o meu TCC, então segredo Ah, ainda. O Robertson não quer falar o tema dele de jeito nenhum, né, Ai, Robertson? Robertson, segredo é Fiquei, sete nossa, eu chaves. tô super curiosa, que de vez em quando ele tá Não, comentando. gente, é uma coisa assim. Olha, pro senhor ter ideia, eu, eu, eu resolvi o tema do meu TCC e tudo mais assistindo uma videoaula no YouTube. Que a Foi gente teve mesmo? a gente teve uma aula a respeito, e Ah, aí uma das atividades, o professor pediu para que a gente assistisse lá algumas videoaulas. Aí eu assisti e me apaixonei. Desde legal. então, Ah, que bom, que bom, que bom. É importante a gente escolher um tema que a gente goste, né? Tá bom? sim, sim. Maravilhoso. Bora continuar então, né? Ô, Leslie, você vai fazer o TCC sobre o quê? Professor, eu achei um tema, mas eu não sei se ele vai ser viável. Eu até consultei, esperando uma resposta aí do professor, se ele é viável ou não esse tema. Ah, Fala sobre governabilidade. governabilidade é muito interessante, Leslie. Eu gosto muito desse tema. Aham, tá ótimo. Muito bom. É bom já começar Complexo, né? lendo isso. Mas Oi? é bom, realmente. Eu acho complexo, mas bom mesmo. É, tá certo. Beleza, então bora continuar aqui, né? Nós temos, quando o despacho é selecionado para o canal verde, a mercadoria é automaticamente desembaraçada. Isso nós já vimos, né? Devendo o importador comparecer à alfândega só para retirar o comprovante de importação. Leia aqui, desculpa, Robertson, amarelo. Quando o despacho é selecionado para os canais amarelo, vermelho ou cinza, é necessário que o importador apresente à alfândega os documentos necessários à sua análise. Somente a partir da entrega dos documentos é que a alfândega poderá iniciar a análise do despacho. Isso, obrigado. Então, quando for amarelo, eles vão buscar, vão querer os documentos, né? Havendo motivo que justifique, pode-se determinar a conferência da mercadoria, mesmo sendo verde ou amarelo, tá? Então, em alguns casos, sei lá, o auditor achou alguma coisa suspeita. Então, se ele quiser, não é porque é verde que não possa. Então, havendo, sei lá, alguma justificativa, o auditor fiscal, ele vai querer checar a mercadoria. Ok? Beleza? Vamos falar sobre prazos médios do despacho e importação. Ô, Leslie, você consegue ler aqui? Posso ler? Prazos médios do despacho de importação.
No caso do despacho de canal amarelo, vermelho ou cinza, para que a mercadoria seja desembaraçada o mais rápido possível, o importador deve apresentar o quanto antes à alfândega os documentos que o instruem. Isso, como nós acabamos de falar, né, o que vai dar celeridade no processo é a ação humana. Então, quanto mais cedo o despachante aduaneiro providenciar, ou alguém responsável da empresa providenciar o documento, melhor a rapidez. Tá? Estando a declaração corretamente preenchida e instruída, o desembaraço da mercadoria ocorre, via de regra, nos seguintes prazos. Então, aqui, se o documento for entregue de manhã, e se ele for verde, é automático, é no mesmo dia. Se for amarelo, é no mesmo dia também. Se for vermelho, é no dia seguinte. E se for cinza, é um asterisco que eu vou ler depois. Se o documento for entregue à tarde, se for verde, ele é automático, é no mesmo dia. Se for amarelo, é no dia seguinte. E se for vermelho, leva 2 dias. Tá? E tem um asterisco no cinza. Robertson, leia para gente. Alô, alô, Robertson? Robertson, na escuta? Oi, professor. Oi, perdão. Ou nada, Com leia re- pra gente, leia pra gente. Vamos lá. Com relação ao canal cinza, não há um prazo médio que represente a grande maioria dos casos, pois, via de regra, a celeridade na liberação da mercadoria depende quase exclusivamente da maior ou menor rapidez com que o importador apresenta à alfândega os documentos exigidos pelo acordo de valorização aduaneira. Pode-se dizer, entretanto, que, quando esses documentos são apresentados de imediato, o desembaraço ocorre em cerca de 1 ou 2 dias após a conferência da mercadoria. Isso, ok, obrigado. A gente vou dar uma paradinha por aqui. Deixa eu puxar aqui, pera lá, só um minutinho. É, esse material, esse material que nós lemos e estudamos, ele é de uma cartilha do Porto de Santos. Ele está lá na plataforma. Se vocês copiarem, e vocês podem copiar e colar no documento Word, ele vai dar mais ou menos 21 páginas. Se vocês fizerem frente e verso, vai dar 11 páginas. Então, eu acho que vale a pena vocês imprimirem o material, porque ele é bastante simples, ele é bem didático, ele é bastante prático, e a proposta era fazer uma cartilha mesmo, tá? Então, eu acho que seria interessante, se vocês puderem imprimir o material, tá bom? Então, a gente vai... Deixa eu só fazer a chamada, só um minutinho, de fazer o meu controle. Hoje nós... Professor, Oi, diga. uma dúvida: o senhor vai cobrar então essa cartilha na sua prova? Também, vou cobrar também. Vou cobrar tudo Ah, que é tá. material. A prova no NPC2 ele está mais densa, porque tem bem mais material do que no NPC1, tá? Ok? Então, É verdade. a gente vai. E eu estou vendo que tem bastante aluno que não está acompanhando. Eles vão ter um pouco de dificuldade na prova, tá? Então, nós temos aqui ó, a Leslie e nós temos o Robertson, ok? Então, boa noite para vocês. Boa noite, Boa noite, professor. Bom final de professor. semana. Boa Bom final noite, de Boa noite. Leslie. semana. Tá? A gente se encontra na semana que vem, tá bom? Tá Até bom, mais, professor. professor. Bom Até final de mais. semana. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.